Pronto, estamos ao vivo aqui novamente com o Marcelo Gonzaga e eu, Maurício, né, o fundador aqui da Tutor. Estamos hoje com a missão de discutir este livro aqui, 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho. É um autor relativamente conhecido, eu acho, aqui no nosso meio, né, o N. Esolen. Ele tem muitos livros, inclusive o mais famoso dele aqui no Brasil, pelo menos, é o livro 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. A gente até ficou na dúvida entre... Ah, o Marcelo tem outro. Tem a edição nova, a capa da edição anterior é diferente. E aí o lance, a gente ficou na dúvida entre esse aqui da humanidade e da imaginação, e decidimos começar pelo da humanidade. Tá, então, antes de eu começar a falar aí, Marcelo, dá uma boa noite para o pessoal e vamos ao que interessa. Boa noite, pessoal. Vamos ao que interessa. Legal. Então, a primeira coisa aqui é entender a proposta central do livro, né? E eu vou fazer um brevíssimo comentário, depois o Marcelo pega o gancho e explica melhor aqui por que esse livro foi escrito, né? E tem uma frase aqui que eu vou ler, do próprio Anthony Esolen, que ele diz o seguinte: escreva esse livro porque eu acredito que estamos educando nossos filhos não para a liberdade que desfrutamos, mas para as compulsões que sofremos. Então, acho que o ponto central aqui, antes da gente entrar de fato no que ele diz no restante do livro, é a gente entender o que o Anthony Esolen pensa sobre a liberdade, sobre a compulsão. O que ele chama de liberdade, o que ele chama de compulsão. Depois a gente vai entendendo o que ele fala sobre a educação, né, Marcelo? Então, seria um bom começo aqui a gente situar quem está nos assistindo nessa definição dos termos que ele usa, que é muito importante para entender. Inclusive, né, o Wesley, ele tem esse 10 maneiras. Meu filho ficou horrorizado. Ele pegou esse livro e falou: cara, pai, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, o que você vai fazer comigo? Por que você está lendo esse livro? E ele ficou profundamente preocupado, não é brincadeira, e ele ficou perguntando para mim por várias semanas: pai, por que você está lendo aquele livro? Deixa eu ver o que você quer fazer comigo. Então, esse daqui também tem essa pegada irônica, né? Ele é um autor irônico e é facílimo de tirar do contexto e parece que ele está falando um absurdo, porque o livro inteiro segue no tom irônico, né? Que particularmente eu gosto, e acho que o Marcelo também tem essa... se diverte em ler textos escritos dessa forma, então... Aliás, vamos lá. esse da humanidade é bem menos irônico do que o da imaginação, né? Porque o da imaginação, ele literalmente dá regras para ferrar tudo, né? Ele fala, passo número 1, faça tal coisa. Porque ele fala, bom, eu tô vendo que escrever, né, de forma sensata não funciona, então já deixa eu explicar como é que estraga, para ver se alguém normal lê isso aqui e entende o que eu tô querendo. A gente chegou a fazer um vídeo, né, como ensinar o seu filho a não gostar de ler, né? Porque, Mais ou menos essa pegada. baita vantagem, né? A criança não gasta dinheiro com livro, não fica lá sozinha pedindo silêncio, né? É muito conveniente. Você economiza, olha quanto dinheiro você não vai economizar se seu filho não ler, né? Então a gente usou também essa coisa da ironia. E tem um lance, né? Por que a gente fez aquele Reels daquele jeito? E por que eu acho que ele escreve? Que muitas vezes a gente faz aquilo lá e não percebe. Inclusive, o vídeo que a gente bolou continha alguns não todos, mas acho que 1 ou 2 dos que a gente colocou ali, eu mesmo já fiz com os meus filhos. Olha o estrago que causou, né? E só depois de muito esforço, estudando, observando, refletindo, que eu falei, putz, agora eu entendi o que eu fiz de errado aqui. Então, muitas vezes você pega esse negócio e fala, pô, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, quando você vai ver, 3 delas você faz habitualmente ali, sem se dar conta da consequência. Então, isso é uma coisa muito importante, essas conversas que a gente faz, enfim, os conteúdos que a gente traz na tutora, tem também esse objetivo. Pô, deixa eu entender, né, a gente como educador, como professor, enfim, perceber que, pô, às vezes você faz um negócio achando que tem um resultado, né? Vou fazer tal coisa para obter tal resultado e não obtém. E aí você fica, pô, o que está acontecendo? Pô, não está dando certo, pô, não fiz direito. Na verdade, às vezes o resultado tinha que ser aquele mesmo, só não entendeu Sim. ação consequência. Então isso, assim, esse hábito de refletir sobre o que está sendo feito com os próprios filhos diariamente, inclusive, é muito importante. Sentar ali com o marido, a esposa, no final do dia, pô, o que deu certo, o que não deu certo, né? A gente até estava conversando disso naquela live sobre análise de caso, que perguntaram, né? O caso dizia, poxa,
tem dia que eu faço um negócio funciona, tem dia que eu faço a mesma coisa e não funciona, tem dia que a minha filha obedece, tem dia que a filha não me obedece. O que está acontecendo, né? Então, esse hábito de refletir, conversar e alinhar as expectativas é muito importante. Então, é uma maneira de escrever que particularmente me agrada, mas é um livro escrito nesse tom irônico. Então, vamos lá, Marcelo, vamos ao que interessa novamente. O Wesleyan, ele é um acadêmico, né? Ele é um professor universitário, ou seja, para quem normalmente gosta de procurar o título antes de dar confiabilidade ao que está sendo escrito, ele atende esse requisito muito bem, né? É um sujeito que tem a papelada toda, né? Vamos dizer assim, o aval social para dizer as coisas que ele está dizendo. O problema é que ele vai usar esse aval social aqui, para quem acha isso sumamente importante, justamente para criticar essa perspectiva, né? Esse livro aqui da humanidade, ele é um pouco mais claro, né, na crítica. Não sei se ele achou perigoso tornar a coisa regrinha que nem ele fez no outro, mas ele fala num tom preocupado, né, de uma série de coisas que estão mais ou menos, vamos dizer assim, reduzidas nesse subtítulo, né, que é a vida sob compulsão. Então, esse é um conceito que ele retoma muitas vezes, porque para ele é a chave do problema, que ele vai mostrar isso de formas diferentes ao longo de todo o livro, né? Nos vários pontos aqui, nas 10 maneiras, cada uma delas tem uma demonstração dessa vida em compulsão, que é o problema, né, que vai cair na destruição da humanidade, não só necessariamente dos filhos, mas na nossa própria, inclusive, né? Então, até esse ponto que você tinha colocado agora, que ele trata em alguma medida no próprio livro, né, de que nós estamos acostumados a fazer a coisa de uma determinada maneira e esperamos um determinado resultado porque a gente já está dentro desse processo compulsivo, né? A gente já está mais ou menos formatado dentro de um modelo de pensamento e o resultado que a gente está esperando não necessariamente é bom, né? Ou seja, não só quando a gente tem um fracasso, a gente tem que levar aquilo em consideração, a gente tem que se preocupar também com o nosso suposto sucesso, né? Meu filho vai à escola, é uma criança, sim, que obedece perfeitamente tudo que acontece lá, corresponde adequadamente a tudo que... Ou seja, a minha educação foi uma educação boa. Será? Né? Não tenho certeza. Isso que você falou é muito interessante, essa questão de, pô, meu filho vai bem na escola, então ele é bem educado, está sendo bem educado. Meu filho é um problema na escola, então ele não está recebendo uma boa educação, ele não é uma criança educada, né? Então, e assim, a gente tem inúmeros casos de crianças que se tornaram depois milionários, bilionários, empresários, inventores, tudo qualquer coisa, que tinham problema com o sistema escolar, mas eles em si tinham outras capacidades, né? Inclusive, crianças que têm dificuldade de ficar sentadas, às vezes são ótimas com trabalhos que envolvem movimento, viu? Não tem nada de errado com aquilo. E em si, né, a adequação da criança ao sistema escolar em si não significa que ela vai ser bem sucedida ou má sucedida, né? Perfeito. Aliás, uma vez eu estava numa conversa familiar, né, que esse assunto acabou aparecendo e estava o pessoal discutindo os melhores alunos nem sempre têm os melhores empregos, porque só o fato dele tirar boas notas não quer dizer que ele vai ser um profissional capacitado. Essa conversa tem muito a ver com o que é tratado no livro, né? Aí, eles próprios ali que estavam discutindo, eram meus tios, né? Aí o outro virou e falou, não, mas a gente também não pode achar que o pior de todos, né, aquele que não tem nenhum tipo de resultado acadêmico é o que vai se dar bem. Aí eles estavam ali concordando nesses pontos, né? Meu primo é muito engraçado. Ele virou e falou, entendi que a regra então é ser medíocre para vocês, né? A mediocridade é a garantidora do sucesso. E aí ficou todo mundo rindo da cara deles, coitados, da conversa, porque eles também estavam se justificando em alguma medida naquele modelinho que eles estavam apresentando, né? Ou seja, no final das contas, nenhuma dessas coisas significa rigorosamente nada. Significa só que você atendia às necessidades do modelo escolar ou não atendia, né? Você tanto pode ser um cretino com boas notas, como você pode ser um cretino com péssimas notas, ou um cretino com notas regulares, né? Uma coisa não interfere na outra. Você pode ter o resultado bom, o resultado ruim, levando tudo isso em consideração. Óbvio, né? Se a adequação escolar é uma preocupação, vamos dizer assim, prioritária, você vai gastar, obviamente, muito tempo em cima desse problema, né? Dessa preocupação, e isso pode colocar outras coisas em xeque. Mas a gente vai trabalhando ali ao longo do livro, porque ele vai tratar desse assunto, né?
Então, só para responder o que você tinha me pedido no começo, de fato, os dois conceitos necessariamente ali, que são intrinsecamente muito importantes para a compreensão da obra, eles são essenciais, são essas diferenças entre liberdade e compulsão. Né? Ele até apresenta 4 exemplos interessantes no começo, né, para mostrar dois de um tipo de liberdade, 2 de um tipo de compulsão, para definir o que ele está querendo dizer com cada uma das coisas. Mas, resumindo ali a ópera, né, a coisa é mais ou menos dividida nesse sentido. Aquilo que nós fazemos em conformidade à nossa natureza, né? E natureza é no sentido de essência, não é no sentido de animalidade, né? Isso é o que nós temos de mais livre, né? É quando nós realizamos aquilo que nós devemos realizar. E o que é compulsão é aquilo que nos afasta dessa essência, dessa natureza, né? E aí, usando só termos mais ou menos assim consolidados para deixar isso mais claro, a virtude possibilita que nós atuemos mais proximamente à nossa natureza e o vício nos afasta dessa natureza, nos mantendo presos no que ele chama de compulsão. O problema é fácil a identificação da liberdade e da compulsão dentro do modelo que a gente está acostumado a viver? E é nisso que ele vai tratar durante o livro todo, cada hora usando um prisma diferente, né? um ponto focal diferente. Então ele começa falando da escola, depois ele passa o que ele chama de o defunto, né? Ele vai passando pelos títulos ali, pelo que ele separou nas 10 maneiras, todas elas mostrando essa manifestação da compulsão, que muitas vezes a gente associa a coisas positivas, em contraste com o que deveria ser um aspecto mais natural, mais de liberdade, e vai colocando algumas causas, né, que explicariam essas opções em alguns momentos, e em outros ele mostra mais as consequências dessas escolhas. Eu não vi essa fórmula reduzida em nenhum momento do livro, talvez eu tenha, né, passado em branco ali, eu pulei essa parte, mas é uma associação que, para nós, é uma associação, vamos dizer, difícil de fazer num certo aspecto e sofrida em outro. Liberdade está associada à responsabilidade, muitas vezes. Né? Então, esse agir conforme a nossa natureza é como se fosse o nosso dever enquanto humanos, né? Aquilo que nós devemos fazer por existir. Isso está muito ligado a essa liberdade que ele está falando, porque ela é a que nos liberta para ter, vamos dizer assim, a verdadeira experiência de ser vivo, né? De ser humano no nosso caso específico, né? A ter aproveitar, a ter a felicidade própria do ser humano e não você reduzir as suas possibilidades e ficar preso, né? Ao contrário, dentro daquelas perspectivas viciosas, animalescas que impedem esse desenvolvimento. Então, é um contraste entre liberdade e libertinagem, num certo aspecto, entre responsabilidade e obediência cega em outro. Então, tudo isso vai sendo perpassado ali pelo livro e mostrando nesses 10 fatores como isso pode ser venenoso e como isso já é venenoso, né? Porque a gente vai observar muitas daquelas coisas com muita facilidade no ambiente que a gente está convivendo. Então, a princípio, né, a percepção ali que ele está apresentando é essa. Ele está vendo o mundo como está e mostrando dentro desse conceito de compulsão e de liberdade como todo mundo acabou optando por uma perspectiva de compulsão muito ligada à tecnologia, muito ligada a um conceito, por exemplo, de utilitarismo, que é uma coisa que a gente aqui nessas lives acho que já falou, né? Se não me engano, no curso a gente também coloca nessa perspectiva da escola enquanto um elemento utilitarista. Então, é interessante ver como essas coisas não são assim de difícil visualização, né? A percepção delas está muito evidente. A questão é não só de percebê-las, mas de compreendê-las e tomar uma decisão em cima dessas coisas para ver se a gente consegue se separar desse elemento compulsório e tomar decisões mais livres. Né? Então, acho que essa daí é a tônica geral do livro, né? Nesses 10 aspectos que ele apresenta aqui. Alguns deles parecem mais próximos, inclusive a nossa própria temática, né, que é o da escola, a do trabalho dos pais com os filhos, né, o que ele fala, num dos últimos, deixa eu ver aqui o nome, que ele fala das sombras, é muito, muito interessante. A gente pode escolher alguns capítulos aqui, eventualmente o pessoal que está nos assistindo, eventualmente se conhece o livro, pode
também indicar algum dos capítulos, porque é uma primeira coisa que eu percebi aqui na hora que eu estava preparando conteúdo para essa live, é que assim, é um livro extremamente rico de reflexões. Assim, não dá para esgotar esse livro, os comentários desse livro, em uma conversa de 1 hora. É impossível, é impossível. O que dá para fazer é comentar ou dois, no máximo 3 capítulos assim por cima, né? Mas daria para fazer conversas longas de cada um deles, né? Não, é E muito eu interessante. primeiro, Interligados de alguma medida, né? Um acaba levando ao outro, as reflexões deles são exatamente. próximas, então ele é bem complementar nesse sentido. Exatamente. Então, o primeiro capítulo, quando ele fala da escola, é bem interessante, né? Porque é um tema que a gente já trouxe aqui algumas vezes, e podemos começar por esse também, né? Eu acho que é um Sim. tema bem interessante, bem interessante. A gente pode começar com essa ideia. Ele conta também várias historinhas, o que deixa o livro bem leve nesse sentido, né? Ele conta a história aqui. Eu não sei se a história é real ou não, acho que não. Né? Qual? Faz parte de um livro. A primeira história que ele fala de um jovem Olaf, que ele Sim, mata é um uma livro. pessoa e ele foge. Ele é baseado em outro livro, mas eu não sei se isso é baseado em algum, não sei. Mas esse Olaf, ele se envolve numa briga e mata uma pessoa, e ele foge do local onde ele mora, e durante a sua ausência, a sua noiva se envolve com outra pessoa e tem um filho com essa pessoa, e depois de um tempo ele volta. E aí o que ele faz? Ele assume, eu não entendi se o cara que ela estava morreu, foi embora, não sei. Ele assume esse filho como se fosse dele, né? E aí tem aquela dificuldade, pô, esse filho não é meu, alguém teve um filho com a minha amada aqui, mas por outro lado, tudo bem, vamos lá, vamos formar essa família aqui, tudo certo. E ele fala sobre essa aproximação, né, como foi feita essa aproximação, e é muito interessante, né, porque ele mostra que essa questão do desenvolvimento pessoal tem muito mais a ver com eles têm um relacionamento mais saudável quando eles estão fazendo alguma coisa junto, fora de casa, numa caça, numa pesca, alguma atividade ao ar livre, ali eles se conectam justamente nesse momento de aprendizagem prática. A criança está aprendendo um ofício, e parece que toda aquela tensão de, pô, não é o filho dele, né? Fica meio de lado. E tudo bem, eles começam a se aproximar dessa maneira. Então, é que ele está dizendo, a história se destaca a importância da aprendizagem prática, do amor e da camaradagem. Então, é muito interessante aqui, ele fala, o texto reflete sobre como a educação e a formação moderna negligencia o ensino humano, esse contato das interações significativas. Então, o aprendizado é muito mais real quando você tem essas interações pessoais. Aqui a gente está online, né, por uma questão de necessidade, né, mas a criança precisa desse contato humano, né, e, acima de tudo, o amor e cuidado. A gente já vem falando disso várias vezes, né? Inclusive, o tema da live não é da semana que vem, acho que é da outra ou da outra, não lembro agora. A gente vai falar sobre isso. O que torna. Quais são as características de um bom pai? O que um bom pai tem que fazer para ser um bom pai, né? E a gente pode discutir isso aí lá com o convidado que a gente vai trazer, que tem muito a ver com isso, o amor e o cuidado. Né? Então, Essa e história aqui é com o senhor de Hest. Esses nomes noruegueses são difíceis. O senhor de Hestkveen, sei lá como é que fala esse negócio aí. Então, é desse livro, né? Essa historinha que você está colocando. E o legal é que esse capítulo começa com centros de compulsão, não é esse o nome? Cursos de compulsão. Cursos de compulsão é o nome do primeiro capítulo. E ele está se referindo às escolas aqui, certo? Exato. Então, essa relação que ele até coloca, a autora, né, que vai apresentar, ela fala que a relação do menino e do pai adotivo era pior quando a mãe estava junto. Né? Quando eles estavam separados, que a coisa começava a fluir melhor, porque havia tanto essa continuidade das experiências passadas, como essa perspectiva do amor aparecia com mais clareza, né? Porque não havia um obstáculo ali que para um podia ser um problema e para o outro também. Não era o pai de verdade, a outra mulher tinha cedido a um outro doido ali num momento de fraqueza. E aqui tem que ficar bem destacado que esse Oliver ele tinha intenção clara de se aproximar da criança de maneira positiva, né? Porque o que a realidade aqui nas estatísticas mostra que não é bem assim na prática. Inclusive porque aqui ele entrou quase como um padrasto, né? Ele não entrou como um pai, ele não é um padrasto. Ele assumiu a função de pai porque ele se dedicava com amor e cuidado pela criança. Ele queria
que a criança o visse como pai, e ele queria ver a criança como filho. Tinha um esforço legítimo, mas não é o que geralmente ocorre na prática, né? Inclusive, as estatísticas disso são bem tristes, porque o padrasto geralmente quer se livrar da criança, né? Inclusive, tem uma estatística muito bizarra, tem um livro aqui que tem esses dados na Inglaterra, né? Esse dado da Inglaterra, se eu não me falha a memória, o percentual de mães que expulsam os próprios filhos de casa quando o padrasto pede, e a criança acho que tem mais de 12 anos, era alguma coisa assim, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas o resultado eu lembro, a taxa é de 100%. Então o padrasto chega em casa e fala assim, essa criança eu não quero, eu quero ficar com você, mas eu não quero o seu filho. Aí a mãe expulsa a criança de casa. É 100%. Então é Isso muito louco, né? no capítulo Ou da seja, família fica mais claro, né? Quando ele fala das sombras e dos medos, isso fica óbvio, né? Que é uma coisa que eu acho interessante a gente comentar. Então, esse capítulo eu acho que a gente tem que abordar. Mas só para a gente continuar na questão da escola por enquanto, que eu acho que vale a pena. Claro. O que acontece? Não é só o aspecto prático, né? Porque as escolas hoje também estão com uma pegada, vamos dizer assim, que elas dizem mais práticas, né? Temos que tornar o conteúdo mais próximo das pessoas, que é uma coisa que ele critica aqui, né? Então, quem vive numa favela só pode escutar história de favela, quem está numa outra posição só pode escutar, quem é um determinado gênero só pode escutar histórias daquele gênero. Então, essa tentativa de aproximar é altamente artificial, imbecil e imbecilizante, né? Mas o que tem ali? Você tem um ensino que está conectado à vida assim, íntima daquelas pessoas, ele está eivado desse amor que você colocou, porque tanto era o anseio do pai adotivo, né, do Olaf, de enxergar aquele menino como filho e que o menino enxergasse como pai, como o menino também tinha essa intenção, né? Porque a figura paterna é uma figura importante. A criança, ela clama por essa posição, porque para ela de novo, né, aquele momento, aquela circunstância de respeitabilidade, de segurança, de orientação. A criança busca essas coisas, né? Então a figura ali é uma figura que é importante. E o protagonista ali, ele não se furta a essa posição, né? Ele quer ocupar essa posição de forma adequada. E ali ele vai envolvendo o menino, não é só uma questão de vou ensinar as coisas aqui que você vai usar, né? Não é uma perspectiva utilitarista, é o envolvimento em toda a vida comum deles, tá? Que não tem essa prisão do tipo, você está neste lugar, você só pode aprender estas coisas, mas sim de essas coisas são necessárias para você entender o lugar que você está. É outra perspectiva, uma inversão de foco. Então, quando, por exemplo, a escola, né, ela faz uma imposição de cima para baixo daquilo que você deve saber, no sentido de você se considerar alguém dentro de um cercadinho, é uma coisa. Quando você faz a perspectiva de dentro para fora, de você dar o passo para conhecer aquele ambiente, reconhecê-lo, dominá-lo, para depois dar o passo seguinte, é outra completamente diferente. Né? É isso que é difícil de perceber se você não está preocupado com o resultado último daquilo que está sendo ensinado. O próprio exemplo que ele dá é o seguinte, do sujeito que naufraga, né? Ele cai do barco, né? Uma tempestade, ele está ali no barco, ele é um besta, mosca e cai na água. Ele só vai voltar ali ele é um moleque, né? Só vai voltar para os pais meses depois. E ele cai numa ilha ali de pescadores e ele é obrigado a participar daquela vida, né? Porque quem não trabalha não come, né? Aquele negócio que é uma frase boa de barcos, né? Quando o sujeito sobe na embarcação, normalmente ele escuta isso. E os sujeitos que ficam ali responsáveis pela educação dele, eles têm uma frase que eu acho interessante, que vale inclusive para esse ponto da educação, para entender essa diferença entre liberdade e compulsão. O trabalho do mar ali, né? O saber as cordas, saber a pesca, é uma coisa que você tem que saber fazer, bêbado, doente ou dormindo, não importa. Isso você deve saber. Aí falar, isso daí é compulsão? Não, isso é liberdade. Né? Exatamente. Você precisa desse conhecimento para você ter condições de participar, de entender, de agir. Né? É diferente de você ser colocado numa situação que te reduz, te constrange, te oprime. São duas coisas completamente diferentes. Ele tem uma ideia, você pode me explicar melhor também, é que ele fala que a liberdade é você poder fazer alguma coisa pelo outro também, que nesse caso que ele está no barco, ele não estava trabalhando para ele,
Ele está trabalhando para o conjunto funcionar, né? Ele trabalha um pouco essa ideia, né, da liberdade se você tem a capacidade de agir pelo outro. Sim, ele fala naqueles 4 primeiros exemplos, né, que ele vai explicar o que é liberdade, o que é compulsão. Ele dá o exemplo do Tomás de Aquino, né, quando Dante está subindo aos céus, se não me engano é esse o exemplo. E ele chega lá e explica, ele divide o que ele tem, né, porque ele fala que isso é uma obrigação, uma necessidade. Aí fala, ué, isso é uma compulsão? Não, porque você não pode, né, se negar a devolver algo que te foi dado de bom grado, né? Ele recebeu aquilo com amor, é o dever, é a responsabilidade. E é da natureza humana devolver aquilo com amor também. Sim, né? sim. Tanto essa troca, né? A ingratidão é uma falha que é muito mal vista desde sempre. Né? Se você for olhar até na Divina Comédia, os 3 pecadores que estão no Cócito, que é o último círculo do inferno, é onde está Lúcifer, né? Ele está devorando 3 pessoas. Né? Essas 3 pessoas são consideradas ali para o Dante as 3 maiores malfeitoras da história da humanidade. E são Bruto, Cássio e Judas. Né? Aqueles que fazem mal para seus benfeitores. Então, a ingratidão é vista ali como o ápice da maldade. Não dá para você ser mais nojento, mais abjeto do que você ser ingrato. Né? Então, isso mostra justamente essa diferença da compulsão da liberdade. Você responde... Aí a ingratidão verdadeira, não aquela que às vezes você vê as pessoas discutindo, você é um ingrato. Na verdade, ela está respondendo a um orgulho pessoal. Né? O egoísmo dela própria. É o egoísmo. Eu queria que você tivesse me retribuído, porque eu ia ficar lisonjeado. Né? Você ganha um presente e fala assim, pô, eu dei um presente de aniversário para esse cara não me deu. Por que eu vou dar se ele não me deu no meu aniversário? Peraí, é outra coisa, né? É lógico. Não, se fosse assim... O filho vai no aniversário do amiguinho, fala, ele só fez a festa de aniversário para ganhar presente. A gente sempre escuta isso aí, né? Sim, o presente que ele te deu foi ruim, então dá um presente ruim também. Isso aí, essa ingratidão não tem nada a ver com o que o Ezoli está falando. Não, pelo amor de Deus. Mas ele está falando de... Deus ficou muito mesquinho de repente. É. Um negócio idiota desses condenar ao inferno é muita sacanagem. Mas, bom, então... É nesse sentido também. Ele recebeu aquilo para fazer parte de uma comunidade. Né? E é de bom grado, é um elemento de gratidão, da natureza, você responder com bem aquilo que te foi bem feito. Né? Então, esse trabalho comunitário também existe e ele só é capaz de fazê-lo na medida em que ele tem conhecimento e habilidade para fazer isso. Né? Imagine o sujeito, né, que foi ali bem recebido, ele foi bem tratado, ele foi cuidado, ele foi salvo, e ele se sente bem não fazendo nada para retribuir. Isso que é estranho. Né? Isso é agir contra a natureza. Até os próprios animais, eles retribuem com boa intenção. Eles não têm intenção, mas vocês entenderam que é uma metáfora, né? Eles retribuem com o que eles compreendem ali por bem, quando é feita uma benfeitoria para eles. O humano, então, né, tem muito menos justificativa de não reproduzir esse ato. Então, ali, o ato, ele tem essa bondade intrínseca e responder com bondade faz parte da natureza e faz parte da liberdade. Mas o animal, ele não tem esse senso, mas ele sente, ele é grato, de certa forma. Por exemplo, você faz alguma coisa para um animal ali, a gratidão dele é simplesmente ficar feliz, né? Sim, é que eu acho que gratidão é uma palavra muito forte, né? para mas ele fica contente, ele sente a alegria, ele fica contente. Você faz uma coisa. Eu acho que o que é mais impressionante nesse sentido é se até o animal achar assim compulsório fazer isso. Vou usar agora a palavra compulsório de uma forma mais. Exato. Sim, imagina o ser humano achar que não deve retribuir. Né? Um negócio que os próprios animais fazem. Imagina. É de uma porcaria, né? Muito grave. Agora, o que ele vai mostrar? Ele vai depois contrastar esse tipo de ensino com o tipo de ensino que é feito na escola, né? Que tem 2 problemas. O que se ensina, 3, na verdade. O que se ensina, como se ensina e para que se ensina. São 3 problemas fundamentais que ele vai mostrar que nesses 3 pontos tem coisas erradas. Aí, para aqueles que estão interessados até na história da educação, aquela coisa toda, você vai ver que existe um sujeito ali, o John Dewey, que foi um sujeito problemático, né? Quem conhece
alguma coisa, ele percebe que houve uma reformulação do que era considerado o ensino adequado a partir de Dewey. Né? Eu até tomei umas notas aqui do Dewey, que ele fala no livro, ó, o Dewey desconsidera a importância da imaginação na interpretação de obras literárias. Ele não vê valor na literatura clássica e ele não vê valor nenhum na fé religiosa. Ele também criticava a educação por decoreba. Então, quando você escuta aquela coisa, ensinar tabuada para criança decoreba, isso faz mal para a criança, não tem que entender, não pode decorar. Essa ideia maluca veio desse sujeito, John Dewey, né, que, não inclusive, se você for buscar da onde ele tirou essas ideias malucas, você começa a ver como que o sistema atual de ensino está gravemente contaminado, né, por esses pensadores. Né? Sim, uma outra coisa que ele também fazia era a crítica muito feroz à tradição. Né? O Dewey, ele era muito entusiasta do chamado aprendizado pela descoberta. Né? Isso, em últimos termos, significa o quê? Que todo mundo tem que reinventar a roda. Né? Porque a passagem do conhecimento acaba, para ele, né, sendo uma passagem artificial, no sentido que você não está ensinando a pensar. Estou te dando pronto, então você não precisa descobrir, então não tem valor educativo, né? E então, aí que surge, isso culmina naquela maluquice que eu não tenho. A gente até comentou sobre isso, né? Que é as hipóteses de leitura, as hipóteses de escrita. Então a criança faz um rabisco, você não pode dizer que está certo ou errado, porque está descobrindo a escrita, né? Ela não pode absorver o que o professor tem, ela tem que descobrir sozinha. Imagina que trabalheira, né? Que trabalheira. Imagina, a gente... A ideia do professor mediador, né? Depois o socioconstrutivismo também trabalha nesse sentido, em alguma medida. É como você chegar para um adulto e falar, você vai fazer um bolo, mas eu não vou falar nada. Você não sabe se vai farinha, se vai ovo, se vai água, se vai terra. Você não sabe. Você vai ficar tentando fazer até sair o bolo. Você não pode pegar a receita. É basicamente essa a ideia, né? Quando você tira o valor da literatura clássica, você tira a tradição, você tira todo o conhecimento prévio, né? Você tira essas decorebas, que é aprender os fatos em si, você cria essa loucura, né? Sim, e tem até é até pior do que você falou, porque não é você vai tentando até acertar o bolo, é você põe aí o que você acha que deve, a gente vai chamar o que acontecer de bolo, né? É pior. Né? A gente vai oferecer para os outros, e os outros têm que identificar aquilo enquanto bolo, porque é o que você chama de bolo. Exatamente. O seu esforço foi a tua tentativa de criar um bolo, então aquilo é um bolo, você está chamando aquilo de bolo, os outros têm que reconhecer aquilo enquanto bolo. E você tem que fingir, sem a criança concordar, você tem que fingir de que realmente ficou bom. E a criança sabe que não ficou bom, e você finge que ficou bom. Então fica todo aquele teatrinho. Todo aquele teatrinho. É um teatrinho bem maluco, né? Porque a criança está tentando aprender, você não vai ensinar. Mas tudo bem, isso aí é uma discussão polêmico pra caramba esse assunto, apesar de ser cientificamente muito claro. Sim. Isso que é o mais confuso. Então, esse é o como, né? Esse como ensinar já está tratando abstrações como coisas reais, né? Que ele até aponta no livro. Ele fala, você falar desse jeito, ensinar como pensar, está falando que existe uma abstração, né? Que é o pensamento que está ali, um formatinho perfeitinho, e você tem que se adequar àquilo, não importa o que saia disso. Então, é uma mudança de eixo. Você não está procurando a verdade, e o pensamento é um instrumento para isso. O pensamento é a finalidade mesma da educação, independentemente da verdade daquilo que é contemplado. Né? Então, esse como tem esse problema. O que também, que ele fala do utilitarismo, né? Você vai, então, por isso que ele fala dos centros de compulsão, você vai ensinar ali para a criança que ela só tem valor, e o conhecimento só tem valor na medida em que aquilo é útil, sendo que a palavra escola, né? Vem tanto do latim, escola, como vem do grego, isso ele não colocou, mas eu já tinha pesquisado antes, chama escolé, né? Que as duas palavras significam ócio. Então, a escola ser o centro de, vamos dizer assim, comunidade, uma comunidade para reproduzir aquilo que é útil, procurar a utilidade das coisas no sentido de produção e produtividade, é uma contradição absurda, não faz nem sentido, né? Isso é uma coisa importante, que ele fala até da escravização, é um negócio que todo mundo se perde já faz algum tempo. Né? O homem sempre procura meios
de otimizar o seu trabalho para reduzir o tempo gasto nesses trabalhos, né? Desde o arado. A primeira ferramenta, toda ferramenta, a palavra tecnologia tem essa finalidade, né? Tecnologia é justamente isso. Técnica que reduz o tempo gasto. Você está otimizando o seu tempo. Agora, reduz o esforço, reduz o tempo, né? Ou aumenta a produtividade, basicamente sim. Isso. E aí, qual que é o motivo disso? Essa que é a questão, né? Que é o que é ensinar. A produtividade pela produtividade não significa absolutamente nada. Você está fazendo aquilo para quê? Para ter mais. Tá aí depois. Não, mas é para ter mais. Mas e depois? Não, para ter mais ainda. Bom, então você é um óbvio retardado. Isso não faz sentido. Né? Isso aí me lembrou um pouco aquela teoria do Schumpeter, né, que fala de criar demanda, né? O capitalismo ele precisa criar demandas. Então você aumenta a produtividade até que ponto? Aí imagina, você vai produzir sapato, chega uma hora que você produz sapato para todo mundo já está com o sapato no pé. Você vai fazer o quê? Você tem que criar demanda para alguma coisa. Tem um pouco disso também, né? A produtividade infinita, ela não faz sentido, né? A produtividade infinita gerou o crash da bolsa. Né? Um dos períodos de maior problema econômico da história do século XX foi crise de produtividade. O que aconteceu? Produziu-se demais, não tinha mais para quem vender a parada. Tem uma passagem muito interessante, inclusive foi antes, né, na introdução, foi antes do capítulo 1º aqui que a gente está falando, que ele comenta de uma experiência, um parquinho, eu não entendi muito bem exatamente o que é, mas você entra lá com a criança entra ali, é como se fosse uma mini sociedade em que ela vai trabalhar, ela vai ter, né, como é que ele coloca aqui? Você vai ter, tipo role playing, né? Tipo, você vai interpretar os papéis. Eu tô com a versão inglesa aqui no computador, né? Sim. Você vai interpretar os papéis e você vai ter um trabalho. Então você pode fingir que você está trabalhando igual os adultos trabalham. Então você pode trabalhar em entrega, você pode trabalhar no restaurante, você pode trabalhar em qualquer coisa. Você vai ganhar dinheiro e você vai ter o seu cartão de crédito ali dentro da brincadeira, na simulação. Inclusive, você é taxado, você ganha, tudo que você ganha é 20% de imposto. E o cara que criou esse negócio, ele fala, essa é uma maneira muito divertida de ensinar as crianças a gostar de pagar imposto. Então, olha só, e as crianças, inclusive, ele coloca aqui que é uma maneira interessante, inclusive, da criança perceber os piores trabalhos, os trabalhos mais maçantes são os que pagam melhor. Então, a criança já vai botando na cabeça dela, olha, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que fazer um trabalho que eu não gosto, mas paga bem, e ela vai simulando esse negócio. É muito interessante essa passagem, né? Inclusive, eu já vi um desse, né, aqui, assim, onde eu moro, é um parquinho, assim, que a criança finge que é policial, finge que é o bombeiro, e ela vai ganhando créditos. É muito interessante. E aí ele fala que toda vez que ele vai receber, a criança vai receber o pagamento, eles são obrigados a dizer o seguinte: tenha um dia produtivo. Uhum. Então a criança ela recebe o pagamento e ela é elogiada pela produtividade dela. Então assim, a gente fica falando, elogiar o esforço, elogiar isso, eles elogiam a sua produtividade, ou seja, a criança aprende que ela só tem valor enquanto ela é capaz de ser produtiva. Sim. Né? E ele até usa, em algumas passagens do livro, ele fala de um texto distópico, né, que tinha tanta tecnologia que o bibliotecário não era mais necessário. Então ele era condenado à morte, porque a gente não precisa de você. Você ficou obsoleto. A sociedade não precisa de você. E o bibliotecário era condenado à morte simplesmente. Qual que é o crime dele? Você não é mais útil, você não é mais produtivo. Então, esse parque ele tem esse lema de criar um mundo melhor. Se prepare para um mundo melhor. Eu não sei exatamente em português como é que ficaria esse negócio aqui, como é que eles traduziram, mas get ready for a better world. Se prepare para um mundo melhor. E o lema deles é independência, ou seja, você ser capaz de ter o próprio trabalho, é independência, liberdade. Né? Independência e liberdade. Então, assim, enquanto você for capaz de trabalhar, você está livre. Então é Sim. muito interessante isso, né? E as escolas, elas são moldadas para atender essa demanda. Tem até um livro famoso, a gente combinou de não ficar olhando para trás para achar livro, então eu não vou fazer isso. Mas tem um livro que fala como as escolas são moldadas para atender a necessidade das grandes corporações e das nações. Né? Então, você está falando de John Dewey, né? Você pega o Horace Mann, aquele Educação para o Homem Livre, alguma coisa assim, que ele fala disso. O que a sociedade precisa? Precisa de engenheiro, a gente precisa formar engenheiro, precisa formar psicólogo,
O que a gente precisa como nação? Então ele vê a nação como prioridade. Aí você vê a educação ficou em segundo plano, totalmente, né? Segundo, terceiro plano. Foi lá para baixo. E você está formando técnicos que o país precisa. Sim, porque aí Então, depende do conceito de utilitário, né? educação, né? Exato. Então, se o conceito de educação é a criação de trabalhadores, a educação nesse sentido é prioridade máxima, porque é ela que oferece esse tipo de resultado, né? Agora, sim, aí vem aquela questão de você avaliar os resultados, né? Se você acha que educação é formar o trabalhador, né? Formar alguém produtivo, e você está vendo que o resultado foi ali, de fato, eu pus meu filho na escola e ele agora é um trabalhador produtivo. Sinal de que foi tudo bem feito, né? Ele foi bem educado. Por isso que eu coloquei. É importante questionar o suposto sucesso também. Isto é uma coisa que a gente devia querer, né? E se devia por quê? Isso gera, inclusive, as preocupações a respeito da automação das coisas, né? Fica todo mundo preocupado com o emprego, que agora vai com as máquinas, vão ficar cada vez mais ralos, mais difícil de você ter, porque a máquina é muito mais produtiva, não tira férias, né? Aquela coisa toda. Se a gente está colocando a nossa posição, né, em xeque por uma questão de produtividade, será que é isso mesmo que a gente devia estar fazendo? Né? Não seria muito mais interessante repensar este valor e atribuir às máquinas, como sempre foi, cada vez mais o trabalho mais grosso, mais braçal, para que nós tenhamos mais tempo para fazer outras coisas? É essa a reflexão que ele coloca na questão do escola enquanto exatamente, mas da lógica atual, como a única coisa que vale a pena ser feita é trabalho, quando você tem tempo livre, você precisa arranjar outro trabalho. Sim. E aí começa a ter esse problema, essa espécie de colapso, porque se a máquina vai fazer o seu trabalho, você vai fazer o quê? Tem até um meme, né, que o cara fala assim, pô, que legal, agora eu não preciso mais fazer tal coisa, tem uma máquina que vai me ajudar, que está fazendo o meu trabalho. E embaixo, o mesmo cara preocupado, pô, a máquina está fazendo o meu trabalho, então eu não preciso mais fazer. Então fica você cria esse problema, né? Até a parte da medicina é uma reflexão que eu já ouvi também numa conversa e foi uma coisa que me chamou muita atenção, que a medicina vai avançando e vai estendendo a expectativa de vida, né? Aquela coisa, e aí o outro sujeito virou e perguntou, tá, você vai viver mais para quê? Para ficar reproduzindo a mesma babaquice por mais tempo? Falei, essa é uma pergunta relevante, mais relevante do que ela pode parecer. Porque a gente tem que, justamente, a educação, ela tem que, pelo menos é assim que eu a compreendo, né? É a formação para a liberdade. Você tem que ser cada vez mais livre, por isso que você se educa. Né? E por isso que algumas coisas parecem contraditórias, mas não são. Né? Você ser, vamos dizer assim, obrigado a aprender certas coisas, como o sujeito foi obrigado naquela história a aprender a pescar e amarrar os nós, é uma medida de liberdade, não de prisão. O sujeito que aprende a ler, eu não quero aprender, mas não importa, vai ser obrigado mesmo assim, isso é uma decisão de liberdade, não o contrário. Quando a gente coloca aquela história do o meu filho não gosta de ler, eu queria tanto que ele quisesse ler, né? A gente aí sim está sob uma prisão e uma compulsão. Tá? É a prisão do prazer imediato. Por que a gente precisa obedecer a isso, sendo que isso reduz e constrange? Se a gente fizer por outra forma, não tem problema o sujeito sentir prazer. O problema é vincular ao prazer. Né? Se vincula ao prazer, você fica preso a essa sensação. Agora, se o aprender está ligado a outras coisas mais importantes e se você tem prazer com aquilo, tanto melhor. Se não tem, tanto faz, faça mesmo assim, porque isso é importante, é relevante. Aí sim, você tem uma perspectiva de liberdade que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Né? A liberdade, nesse caso, é a inteligência comandar a vontade, né? Nesse caso, que é a ideia da virtude, né? Você coloca a inteligência comandando a vontade, não a vontade comandando a inteligência. Essa questão do controle, né? E como é que você sabe disso? Porque com aquele conhecimento, o que quer que seja, né? Pode ser uma questão prática, uma questão intelectual, não importa. A partir dali você pode mais, você não pode menos. É assim que a gente consegue medir esta parte da liberdade. O sujeito, por exemplo, que estuda a vida inteira para ficar encerrado num lugar, trabalhando cada vez mais e perdendo a vida dele naquele sentido, ele pode mais ou pode menos? Essa que é a questão. Né? Mas ele tem dinheiro que ele não consegue gastar.
né? Dinheiro que ele precisa gastar para ficar se anestesiando do sofrimento que ele tem durante aquele período de sacrifício. Ou seja, está esquisita essa relação, né? É isso que ele fala da compulsão. Agora, o sujeito que, quanto mais ele faz, mais ele pode, ele tem meios, ele tem capacidade, ele tem força moral para entender, para agir, para escolher, esse é um sujeito que está sendo educado de forma livre, né? Não de forma a escravizá-lo. Então, essas coisas estão colocadas aqui. Qual ele coloca, então, que é o terceiro ponto que eu tinha colocado, da escola, né? A escola faz isso tudo para quê? Que é também um negócio que a gente já também acho que já está carimbado de falar nesse sentido, né? A escola tem como objetivo primário a educação de um suposto cidadão ideal. Ela está formatando alguém que vai agir na sociedade de um jeito específico, que é um jeito que é até então considerado útil. Então, essa questão, né? Quantos engenheiros nós precisamos, quantos historiadores, quantos o que quer que seja, quantos qualquer coisa que a gente precisa, é o que vai definir a nobreza de uma determinada profissão, como o sujeito vai ser bem visto no ambiente social, porque ele produz, porque ele gera aquele resultado. Então, você está formatando uma pessoa, independentemente do que ela é, mas você quer que ela seja um número dentro da máquina. Ele usa o exemplo do Chaplin, né? Que faz aquelas... que vai no como é o nome daquele filme? Acho que é um dos mais famosos do Chaplin. Eu sei qual é, mas eu não sei o nome. Ele vai apertando as porcas, aí ele sai da máquina e ele continua, né? Com aquele movimento, começa a fazer as coisas. Isso é uma coisa muito interessante, as pessoas atribuem... Eu também, todo mundo faz isso, né? Você atribui a própria identidade ao que faz profissionalmente. Sim. Né? É muito comum. Para criança a gente já faz isso, né? Você pergunta o nome da pessoa e o que você faz. Aqui é o Marcelo Gonzaga e o que ele faz? Ele é professor de literatura. É o Maurício, o que ele faz? Sempre assim, a gente já olha para as pessoas dessa forma, né? É por isso que eu sempre tiro sarro, né? Ah, você faz o quê? Sou estelionatário profissional, né? Já começa a tirar sarro, porque é um aspecto reducionista que gera conforto nos outros. Eu não estou aqui para gerar conforto para ninguém, né? Ninguém está me pagando para deixar os outros confortáveis. Eu vou ficar respondendo de jeitos atropelados mesmo. Até teve uma live que a gente fez que eu recebi um comentário, mandaram para mim um comentário, assim, pô, esses dois aí falam o que tem que falar e não o que a gente quer ouvir, né? É duro, né? Eu espero que sim, pelo amor de Deus. É isso aí, né? É a nobreza da pobreza, né? Sou pobre porque falo o que eu acho. Exatamente. Uma coisa que ele coloca aqui, inclusive uma frase que eu costumo dizer que é a virtude moderna hoje, né, especialmente na escola, é o conformismo. Né? Se você se conforma com facilidade, você é uma boa pessoa. Então, a criança que se conforma ali rapidamente com o ambiente escolar vai se dar bem, e a gente tem a impressão, pô, esse cara aí vai ter sucesso, essa criança aí vai ter sucesso quando crescer. Ela se adequou tão bem ao sistema escolar, provavelmente ela vai se adequar também ao mercado de trabalho. Tem até uma lógica pensar dessa forma, né? E ele coloca aqui, o autor, o Wesley, ele fala sobre o sino. E eu lembrei do sino, aquela questão de condicionamento, né? O sino é bem curioso, inclusive, né? O Pavlov já usava o sino ali para condicionar o cachorro, né? Para ele salivar. Então, você condicionava o cachorro toda vez que tinha um sino, ele ganhava uma guloseima, salivava. Mas depois você tira a guloseima, depois só o sino saliva, né? Então você condiciona, o sino é um sinal de condicionamento. Então ou seja, no caso do Pavlov e os cachorros, era o adestramento que ele tinha feito. E na escola a gente tem, né? Inclusive onde eu estudei, tinha um sino, literalmente, um sino lá que fazia um barulhão no término de cada aula. Ela dava o comando de que a aula acabou. Então não importa se a aula estava legal e você queria ficar mais, não importa se ela estava chata, já tinha 30 minutos e estava todo mundo esperando o sino da liberdade ali para poder ir embora, era simplesmente aquilo que determinava. Aquilo é um sinal de conformismo. Você tem que se conformar. A aula acabou e agora vem outro. A hora da matemática acabou, agora é a aula de história, agora é a aula de português. E não é negociável. Isso é uma forma de condicionamento. Você passa a infância inteira com esses horários fixos. Né? E a gente sabe, né? Isso é uma coisa, inclusive, a gente pode explorar esse tema melhor, como funciona a atenção da criança. A gente já falou sobre isso. A criança só aprende quando ela está
devidamente concentrada, engajada e com vontade de aprender aquilo. Ela está interessada, tem que ter um envolvimento emocional. Então, você ficar segurando uma criança, eventualmente, que está interessada no assunto, mas o interesse já acabou, o foco dela já acabou, você segurar ali na sala por mais 30 minutos, totalmente entediada, é uma forma de condicionamento. Então ele até coloca aqui, ele fala da máquina de ensinar, né? A máquina que serve a máquina de ensinar. A máquina de ensinar é a escola. E a máquina que serve a máquina são os computadores. Né? Então, assim, é um computador, é uma máquina que condiciona você aquele sistema, né? E uma coisa, ele coloca exatamente isso. Ele critica a educação moderna, falando justamente, por ensinar as crianças a se conformarem, seguir rotinas e aderir ao politicamente correto. Então, o que é uma criança hoje, né, nos tempos modernos, uma criança boa na escola, um bom aluno, é justamente isso. Ele se conforma ao que é pedido, fala aquilo que foi pedido para ele falar, né, segue rotinas de maneira silenciosa, não fica reclamando, né? Então, para de reclamar, faz a lição de casa. E aceita o que é considerado politicamente correto. Na minha época era uma coisa, hoje é outra. Hoje a gente às vezes até se assusta, isso aí é o novo normal, e daqui 10 anos vai ser outra coisa que a gente não sabe prever, né? Assim, a gente não sabe prever. Não, uma vez eu estava dando aula, sala de aula normal, né? E tocou o sinal, era a última aula, eu não sei se era história ou filosofia que eu estava dando aula, acho que era filosofia. E aí, tocou o sinal, todo mundo começou a fechar, eu falei, Mentecaps, pode todo mundo voltar e abrir o caderno aí, eu estou falando. Não vai ninguém embora enquanto eu não acabar. Mas ficou todo mundo invocadinho, falei, quero nem saber. Fui, terminei, aí depois a coordenadora foi lá, né? Professor, o que aconteceu? Eu falei, como assim que aconteceu? Ela, porque os pais ficaram preocupados, tocou o sinal, eles demoraram, sei lá, 5, 10 minutos para sair. Eu falei, eu tava terminando de explicar. Aí ela, não, mas o sinal tocou. Eu falei, e eu não tinha terminado. Então, mas precisa ficar com a aula dentro do formato. A aula só termina quando eu mandar. Eu adorava arranjar esse tipo de problema. Então, que é um condicionamento inteiro, né? Os professores também têm que aceitar aquilo. Sim, é que eu sou folgado, né? Então, o que acontece? Mas isso, eu nesse sentido, era incorrigível, né? Mas é aquela compulsão externa, você está criando um comportamento. Porque o que é importante de perceber? A mistura, né? Porque a gente fala isso, fala, não, mas obediência é uma virtude. De fato, é. Agora, qual é o limite da obediência e da subserviência, da covardice? Quem sabe dizer? Né? O que separa um comportamento do outro? Como é que você sabe que naquele momento a pessoa está sendo de fato obediente e quando ela está sendo uma babaca? Inclusive, tem uma explicação que fala, se você segue uma lei injusta, você não é virtuoso seguir uma lei injusta, né? Ou obediência, acho que vale a mesma coisa. Você tem que ser obediente àquilo que deve ser obedecido, aquilo que faz bem à sua natureza, aquilo, enfim. Então, é um condicionamento forçado mesmo, não tem outra palavra. A justificativa dos nazistas no julgamento de Nuremberg foi essa. Não, mas a gente não fez nada ilegal. E daí, cara? Tá louco? Tá usando droga? Tá retardado? Não importa que não era ilegal. Inclusive, né? A virtude em si não é o cumprimento da lei. A virtude vai além do cumprimento da lei. Se você simplesmente cumpre a lei, você é um cumpridor de lei. Ali. Tem uma palavra, não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. A virtude é você fazer algo além disso, né? Fazer algo que diz respeito à natureza. Igual o código de ética. Por que a empresa precisa de um código de ética? Porque a lei não resolve todas as situações. Por exemplo, o código de comportamento, por exemplo. Eu falar de certa maneira na minha empresa pode ser uma violação ao código de ética, porém não infringe nenhuma lei. Então, o código de ética ele tenta ele chega um pouco mais perto do que é um comportamento virtuoso. Né? Pelo menos ele tenta. Agora, né? Deveria, né? A norma de e da inteligência da pessoa que está ali, né? Claro, a pessoa tem que refletir sobre aquilo e tomar uma decisão correta. Aí sim você tem virtude. Sim. Né? Porque você tem um ato livre da inteligência e da vontade que opta por uma coisa e não outra. Óbvio, tem leis ali que se você desobedece, você está sendo também imoral, né? Não é para, sei lá, roubar, não é esse o problema, né? Não precisa obedecer a lei para ser virtuoso, vou sair roubando tudo de todo mundo. Não tem nada a ver. Né? Aí, Gonzaga. Roberta, adorei a atitude do professor.
professor precisa colocar ordem na sala de aula, a disciplina faz parte da vida. Então. Eu não vou nem contar as minhas o que eu fazia na escola, porque era emocionante. Né? Era coisa assim, de chamar o conselho tutelar e de eu arranjar um problema com eles. Então, mas assim, todo mundo doidinho para eu escorregar e todo mundo cair mas matando. Apesar de soar às vezes um pouquinho exagerado, eu conheço bem o Gonzaga, tenho certeza de que todas essas coisas malucas que ele está falando, no fundo, era para o bem da criança. Mas lógico. Isso eu tenho certeza, porque eu conheço o Gonzaga, eu sei ali que é um verdadeiro professor, vocacionado, ele não faz ali de sacanagem, né? Deixa eu sacanear essas crianças aqui para arranjar confusão. Se fiz, foi sem querer, né? Não fiz nada sabendo que era errado, isso sim. Agora, o que é o bem para o outro, não necessariamente é aquele que ele quer naquele momento, né? Esse aqui é o que dá briga, ou que os pais esperam. Pô, fiquei aqui 5 minutos esperando a criança. Pô, e nesse, óbvio, os pais têm compromisso, eu entendo isso perfeitamente. Agora, eles têm que saber respeitar uma série de outras coisas. Então, o que eu falei nesse dia para os alunos? O sinal é um aviso, não é uma ordem. Quem determina o final da aula sou eu. Eu sou o professor. Eu sou a autoridade dentro da sala de aula. Vocês vão guardar as coisas quando eu permitir. Enquanto eu não permitir, vocês não vão guardar. Ou vão sofrer as consequências, que é testar. Né? Então, eles nunca testavam muito os meus limites, porque eles tinham uma impressão boa e correta, animalesca, eu diria, de que o meu limite não era fácil de atingir, entendeu? Era um abismo. Eles não sabiam ver qual era o fundo. Mas o que é essa experiência do Sina interessante? Porque ela é uma das várias formas de você criar um comportamento que ele fala compulsivo, né? Externamente, mas que depois virava uma compulsão interna. Né? Você está a todo momento convidando o sujeito a ser covarde, subserviente, que ele obedeça a ordens sem sentido. Por que o horário assim, exato é mais importante do que o conhecimento que está sendo passado? Tá? É uma questão de valor. Por que um valor ficou maior do que o outro? Isso é aquele... Eu sei que é um argumento ad Hitlerum, né? Que tudo você fala para o Hitler, mas o Hitler era um sujeito absolutamente pontual em tudo. Né? Ele ficava ofendido, vegetariano, pontual, os valores importantíssimos. Aliás, eu falei isso na direção da escola quando eles encheram meu saco. Né? Falei, o Hitler também era um sujeito que sempre chegava na hora, sempre preocupado com os horários. Qual que é o problema? Vai entrar no mérito? Entendeu? Não é como se todo dia eu ficasse segurando os alunos 40 minutos depois da aula. É um dia que ali eu estava terminando um assunto. Mas essa percepção da compulsão que é importante. Por que esse valor, de repente, suplantou o valor que eu, enquanto professor, estou ensinando algo que eles podem aprender sozinhos? Até podem, mas de uma forma muito mais difícil. Né? Eu já passei por aquele processo, estou ajudando a ter contato com um conhecimento que não é tão fácil deles alcançarem, nem deles medirem a importância daquilo, e eu vou ter que cortar a explicação no meio, que pode ali malograr um entendimento, porque tocou o sinal, eles não podem esperar 5 minutos? Eles vão esperar. Vão esperar. Então, isso que é importante, e essa noção ali é quebrada desse comportamento compulsivo. Né? Porque para todo mundo é automático, para os alunos, para os professores. Então, uma situação dessa de quebra é importante para você reavaliar. Mesmo que não aconteça outras vezes, mas é importante para chamar atenção nesse sentido. Por que isso sempre tem que mandar na outra coisa? Né? Quem que define o valor maior nessa circunstância? Então, não é para fazer uma revolução e falar, não, agora né, as aulas vão tomar o tempo que eu quiser e eu vou falar durante 45 horas, né, as pessoas vão ficar 24 horas ali esperando os filhos saírem. Não é isso. Agora, tem que ter um pouco de respeito pela circunstância. É que assim, uma coisa que eu falo para os professores que vão gravar curso aqui na Tutora é a seguinte: o professor chega cheio de pergunta, né? Especialmente quando nunca gravou comigo antes, vai um monte de pergunta. E pode fazer mais, a aula tem que durar 20 minutos, 25, 30, posso fazer isso? Aí a minha resposta geralmente é a seguinte: a gente trabalha em benefício do conteúdo. Quanto tempo o conteúdo precisa? Em quanto tempo ele precisa ter aula para esse conteúdo ser bem explorado, suficientemente bem explorado, para a aula valer a pena? Eu preciso de 10 minutos, então vamos fazer uma aula de 10 minutos. Porque se o cara precisa de 10 minutos, eu falo, não, você tem que gravar 20. Cara, é a norma da empresa. Então o cara vai ter que enrolar por 10 minutos. Ou então, se ele precisa de 30 e eu obrigo ele a falar em 20,
a professora fala em mim, vai faltar alguma coisa. Eu lembro uma experiência que eu tive uma vez, não foi na tutora, mas assim, você tem que gravar explicar os 4 temperamentos em 3 minutos. Foi a gravação mais engraçada que eu já vi na minha vida. O professor estava desesperado, falando. Terminou, acabou. Quanto tempo deu? Deu 5. Foi a gravação mais ridícula que eu já vi. Por quê? Porque pediram para gravar em 5 minutos, mas não dá. Então, assim, é em benefício do conteúdo. Quanto tempo você precisa para essa aula ficar boa? Preciso de tanto. Tá, vamos lá. Às vezes dá para enxugar, às vezes o professor se atrapalha ali, faz uma volta ali desnecessária e passa um pouquinho. Mas, assim, o benefício do conteúdo. Você está servindo o conteúdo. O objetivo é aquele conteúdo ser bem explicado, bem passado, bem aproveitado, né? Então, agora, essa ideia do sino, né? O sino é muito interessante para mim, é bem marcante essa questão, relação entre o sino e essa questão do conformismo, da obediência, da rotina. Tocou o sino, inclusive nas fábricas antigamente, tinha esse sino, literalmente também um sino. Tocou o sino, acabou, pode ir embora para casa. É igual na escola, então a escola está treinando isso, né? Aliás, as escolas tinham a estética parecida com fábricas, né? Ou com presídios. Tem, Se verdade. você for fazer essa associação, você vai ver É que verdade, é muito é verdade. A disciplina da escola, da fábrica e do presídio, elas são idênticas. É a mesma estética, é a mesma separação, é o mesmo limite. Toca o sino na hora de comer, toca o sino na hora de sair, toca o sino na hora de voltar para a cela, toca o sino na hora de trocar de aula. É um bagulho insano. Essa identidade entre essas 3 características devia chamar a atenção de todo mundo. Agora. Parece ter uma coisa errada mesmo, né? E uma coisa muito interessante, porque quando eu estava estudando essa questão de formatos de escola, isso é um negócio bem louco, tem nada a ver com o assunto aqui, mas é o momento curioso do dia, que eu sempre falo uma bobagem aleatória, mas eles fizeram uma escola nos Estados Unidos circular, ela era totalmente circular, e as aulas eram feitas ao redor, era grande o suficiente para um professor não ficar atrapalhando o outro, e tinham caixas e almofadas e coisas diversas, e no centro tinha uma árvore grande, assim, dava para subir no andar de cima, era um negócio bem louco, né? E eles fizeram vários testes, né? Botaram rastreador nas crianças para ver como é que era o comportamento delas dentro e seguir um pouco aquilo que eu falei. Ela ficava 5 minutos de um, acabou o foco, ela está vendo ali longe várias outras aulas rolando, o amiguinho ali, às vezes ela subia, brincava um pouco na árvore, descia, ouvia um pouco de história, subia. É um negócio muito louco. E como aproveitava melhor. Não tinha essa questão. Ela escolhia, tudo bem, eu acho que isso é um pouquinho problemático. Ela escolhia, ela podia ficar o dia inteiro em aula de matemática e não ir na aula de história. Também acho que assim, foi demais pro inverso aqui, né? Mas a similaridade da estrutura escolar, presídio, como você falou, e fábrica é demais. Inclusive tem escolas que por necessidade, né, tem grades, então fica muito mais parecido ainda. Não, fica igual. Eu estudei em várias dessas. E aí chama atenção porque aí você se pergunta, é obediência mesmo a prioridade? Não parece. Porque não é uma questão de obediência, é uma questão de subordinação constrangedora. Chega a ser violenta em algum certo sentido. Né? Porque você não está sendo educado a entender a circunstância. E mesmo a obediência tem que levar em consideração isso. Você não precisa ter todas as informações para obedecer, senão você não está obedecendo, né? Você está concordando, é diferente. Isso aí, por exemplo, no exército você percebe, o sujeito ele tem que saber obedecer, e não é só uma subordinação idiota, é uma subordinação de relevância. No exército isso aí pode custar a vida, né? Exato, a tua e a dos outros. Se você está ali no campo de batalha, recebe uma ordem, daqui a pouco eu faço, deixa eu terminar aqui o meu todinho, cara, já era, lascou. Então, né? Me explica para eu ver se eu vou obedecer. Não, amigo, se eu te expliquei, você já não está obedecendo. Né? Então, a obediência é de fato uma virtude. Mas também no exército você é uma arma ali, né? No caso, você é um recurso. Sim. E ele até comenta dessa questão da criança ser tratada como um recurso. Tem uma frase muito, muito curiosa, agora eu não vou achar que está cheio de anotação aqui, mas eu posso encontrar isso aí depois, que ele fala que as crianças são recursos importantes. As crianças são... Ou seja, ele trata as crianças como peças de máquina. Sim. E é um linguajar, inclusive, isso é no início do século XX, tinha essas reuniões, essas atas famosíssimas de reuniões do Rockefeller e a galera toda ali, usava esses termos bem, tratando como se fosse uma máquina viva.
Mas são termos que já foram incorporados, por exemplo, no meio corporativo. As pessoas são Já foram. recursos e acham isso normal, acham isso bonito. Recursos humanos, né? RH, né? Então, ninguém gosta de RH, né? O pessoal Até do RH é sempre visto com maus olhos ali, mas o RH é recursos humanos, está tratando as pessoas, vocês são recursos na empresa. Da empresa, vocês são, de fato, são recursos, né? E essa questão da linguagem vai além disso, né? A própria questão da compulsão. Todo mundo já deve ter passado por isso em alguma medida, né? Eu lembro quando fui fazer um treinamento para trabalhar num banco, que eles fazem aquele monte de programação neurolinguística, né? Que é um assunto da linguagem, é uma coisa importante aqui dentro do livro, né? Então a gente não está saindo do assunto, só parece, mas já está tudo dentro do que ele está apresentando. E eles começam a falar de a empresa é uma família, né? Onde você é um membro da família. Eu falei, gente, não é a minha, hein? Eu sou o estraga-prazeres de... Como é que chama? De dinâmica de grupo. É me colocar para eu estragar, não tenho o que fazer. E essa do banco eu era terrível. Não tinha uma que eu não colocava um monte de problemas. Né? E uma dessas foi essas. Porque aqui vocês têm que trabalhar como se fosse pela família de vocês. Eu falei, mas vocês estão loucos. Vocês não são a minha família. Eu nem quero vocês por família. Tá doido. Imagina. Tu é meu irmão, minha mãe. Tá doido. Não são, nem quero. Né? Vocês estão trabalhando para vocês. Né? E eu quero de volta a minha recompensa. Porque eu só estou trabalhando aqui porque vocês estão me pagando. Senão eu não fico. É diferente da minha família. E é por isso que eles criam essa associação. Porque na família você está disposto a fazer sacrifícios. Né? Você está disposto a perder um braço ali pela causa da família, para você salvar alguém. Eu falei, por vocês eu não faço rigorosamente nada. Né? Que não aquilo que esteja estritamente no meu contrato. Tanto que depois eles vinham com essa história do não, fecha o teu ponto aí, mas fica um tempo a mais. Eu falei, tempo nenhum. A hora que eu bater o meu ponto, eu levanto e saio. Vocês querem caneta, né? O famoso cair caneta. Cair caneta, tem vários truques, né? Eu vou falar alguns aqui. Você deixa um casaco na cadeira e uma bolsa, a mulher põe uma bolsa extra ali na mesa e vai embora com a bolsa original, deixa uma outra, deixa um casaquinho ali na cadeira. Você não sabe se a pessoa foi embora, tá no banheiro. Tá cheio desses macetes aí, né? Não, lógico. E isso é essa linguagem que dá essa compulsão, né? Que te deixa preso. Você não sabe exatamente por quê, mas você se vê preso num emaranhado de conceitos e símbolos que você não percebeu que aconteceram, né? E que você depois reproduz na linguagem com os filhos, né? Isso é um aspecto importante, que isso é um problema sério que depois aparece também com um pouco mais de clareza no próprio livro, que é o que a gente reproduz disso, né? Então, não é uma coisa que está só, vamos dizer assim, as crianças estão sujeitas a sofrer essas coisas só fora do ambiente familiar. No ambiente familiar, elas também estão igualmente sujeitas a um monte desses problemas. Né? Tem um capítulo aqui que ele fala só da família, que ele coloca as sombras, né? Que a mãe, vamos dizer assim, ela é assombrada, né? No caso, são sombras, ela é assombrada. E são coisas muito fáceis de você ver hoje. Né? Em outras circunstâncias, talvez fosse um pouco mais difícil. Agora, todo esse esforço que ele chama do tradicional, né, não é o tradicional pelo tradicional. Aliás, as pessoas que defendem o tradicional pelo tradicional, eu acho isso um contrassenso, uma coisa assim que não faz muito sentido. A questão é que muitas dessas coisas antigamente funcionavam melhor, mas não por elas serem antigas, é porque elas estavam certas. Tinha um monte de coisa que estava errada também, cacete. Né? Isso não tem que impedir a gente de rever aquilo e procurar formas melhores de funcionar. Agora, a gente tomou uma série de decisões que percebe que elas estão erradas. Porque antigamente as coisas eram feitas de uma forma melhor porque elas davam resultados melhores. É aquela ideia de progresso, né? Tudo que é mais novo é melhor que mais antigo. Inclusive, essa questão da neurociência, eu gosto bastante, né? Desse tema, tem comprovado, quando eles fazem o estudo direitinho, muitas coisas, conhecimentos antigos, acabam sendo comprovados hoje. Então, essa coisa, por exemplo, da leitura silenciosa. A leitura silenciosa é muito menos eficiente do que a leitura em voz alta. E antigamente ainda se fazia a leitura murmurando. Você mexia a boca sem ficar falando também, porque tinha gente lendo do lado, você fica aquele falatório. Mas você movia a boca durante a leitura. Isso depois foi substituído pela técnica da leitura silenciosa, que é necessário para a leitura dinâmica. Então você tenta até suprimir está escrito aqui, ó, paulistano já nasce pilhado. A gente lê fazendo som na nossa cabeça.
E as técnicas modernas de leitura, se alguém já fuçou isso daí, ou se isso entra em curiosidades inúteis, a leitura dinâmica, a leitura veloz tenta suprimir aquela voz dentro da cabeça, para você ir direto para o conteúdo. Cara, isso é completamente diferente do que era feito antigamente. Vamos fazer técnica, descobriu que a retenção é muito melhor do jeito que era feito antigamente. Sim, além da leitura ser uma atividade social, né? As pessoas liam em voz alta porque todos participavam daquele momento, era uma coisa normal. Tá? Óbvio, a leitura quieta tem algumas vantagens? Tem algumas vantagens. Agora, ela não precisa ser feita na supressão da leitura em voz alta, que é o que acontece. Tá? Há muita troca, isso eu acho curioso, num ímpeto, né, de progresso, de fazer coisas novas, você tem que rejeitar as coisas antigas. Você não precisa rejeitar, gente. Você pode integrar, você pode melhorar. É uma mania esse negócio de rejeitar para se afirmar, parece, né? Isso tem muito hoje. Uhum. Então, a questão tem que ser uma questão de prudência, de verificar, avaliar e escolher a melhor alternativa, né? Mas eu estava falando, voltando no assunto que você tinha colocado dos padrastos, né, que pedem para que a mãe abandone o filho e elas abandonam, especialmente depois de uma certa idade, né? Primeiro que eu sempre lembro da experiência do leão, né? Porque tem o macho alfa e quando esse macho alfa é derrotado por um outro, né, que quer tomar a posição dele, a primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes. Ele acaba com a linhagem do anterior. Isso é um negócio que a gente pode ver nessa experiência do, vamos dizer, o padrasto exigindo que o filho abandone o lar, né? E aí eu lembrei daqui das várias sombras, né? Ele apresenta acho que 6 sombras na família e uma delas é a sombra da cama vazia, né? Que a mulher ela fica na necessidade ali de corresponder ao outro, e aparentemente isso aqui é mais evidente nas mulheres do que nos homens, pelo que ele apresenta, e aí ela prioriza o parceiro e não o filho. E eu acho que isso não precisa nem ser do padrasto, pode ser em relação ao próprio pai. E eu lembro de escutar um pessoalzinho na internet focar muito nessa história do não, você tem que dar mais valor para o seu parceiro, porque ele que vai te acompanhar a vida inteira, os filhos uma hora vão sair de casa, viver as próprias vidas, né? Uhum. Eu particularmente acho essa conversa muito estranha, né? O filho, para mim, é a prioridade máxima. Óbvio, você não vai manter uma relação nojenta só por causa dos filhos, porque isso vai fazer mal para eles também, diga de passagem, né? Mas é muito esquisito você colocar a relação entre adultos, né, como uma prioridade em relação à tua responsabilidade enquanto pai ou mãe ou educador. Isso eu acho esquisito. Perfeito. Eu acho também, eu concordo com você. Aí é uma coisa que hoje está ficando na moda e eu acho ela bem esquisita. E, né? talvez ela bem executada faça sentido, mas do jeito que geralmente a gente consegue interpretar no dia a dia é muito perigoso, muito perigoso. Mas para mim, ela bem executada tem que levar em consideração a entidade familiar como um todo. Exatamente, é isso. Quando você coloca, se é para dar prioridade para alguém, a prioridade sempre tem que ser em relação aos filhos. Né? Senão você começa a criar ali uma situação esquisita. É o órfão com o pai. Né? A pessoa está vivendo ali, mas ela é um estouro. Como você falou da estrutura familiar, então você está pressupondo que o pai é um homem maduro com capacidade de ser pai, que a mulher é uma mulher madura com um papel de mãe. Porque se você pega um casal imaturo e coloca essa regra para valer, e o cara está funcionando como uma criança, e a mulher como uma criança, um jovem, né, com a cabeça mais jovem, aí bagunça o negócio todo. Não, se já tem filha, criança, como você falou, ela é abandonar, é órfão com o pai vivo, né? Um pai presente. Então, porque já falei isso daí, eu não sei se foi lá, mas com você acho que eu comentei. Hoje, atualmente, né, os psicólogos dizem que a adolescência chega até os 50 ou 60 anos, aquela mentalidade de adolescente, ela não tem aquele, não passa por os estágios para aquilo amadurecer, então vai prolongando. Então você tem adultos com as mesmas, não é uma crítica, é uma realidade, o adulto com as mesmas questões emocionais e problemáticas pessoais que tem quando era criança, quando era adolescente. Então aquilo não foi superado por falta de circunstâncias, de ocasiões, de direcionamento. Então aí você tem um adolescente, né? Um adolescente de 30, 40 anos casado com um adolescente de 30, 40 anos, essa relação hierárquica vai falhar miseravelmente, né? Alguém vai ficar para trás. Aí não funciona.
Se tivesse sendo feito da maneira como você falou, de maneira integrada, aí talvez eu concorde. Eu não refleti ainda sobre esse assunto. Mas é uma coisa perigosa. Eu achei essa que ele chama, né, a sombra da cama vazia, bem emblemático nesse sentido, porque ela parece de novo, é um problema de amadurecimento, né? Que a pessoa ela não tem segurança nem em relação à própria posição, ela tem que ficar fazendo sacrifícios absolutamente fora de razoabilidade para preservar uma situação que, se você precisa fazer esse tipo de sacrifício, quer dizer que essa relação já está muito esquisita. Né? O homem ou a mulher que se coloca um ao outro, ou você escolhe os filhos ou a mim, é uma dicotomia cretina, entendeu? O sujeito que fala isso é um louco. Né? Ele próprio já tem que ser largado só por ter colocado as coisas nesses termos. Né? É uma imaturidade muito grande. Então a pessoa tem um filho a mais, na verdade. Né? Que aí gera toda uma relação freudiana complicada que eu não vou nem entrar no mérito. Acho que o assunto vai ficando um pouquinho mais pesado aí. Inclusive acho que a gente já pode ir dando encerramento na nossa conversa de hoje. A gente conseguiu explorar um pouquinho aqui dos conceitos trazidos pelo livro. Foi bem um pouquinho, né? É muita coisa. Hã? Foi bem pouquinho, muita coisa. Foi bem pouco. Tem muita coisa boa, é um livro excelente, editado pela Kirion, que é uma editora que eu gosto bastante, inclusive estou em contato com eles. Eu também tenho aqui, ó. Propaganda, merchandising dos outros agora. Merchandising dos outros, ó, o Felipe lá da Kirion. Tenho feito contato com eles. Gosto muito do trabalho da Kirion. Tem uma parte educacional muito bacana, tem muitos livros lá que há muitos anos, inclusive, eu recomendei alguns. Não sei se foi por minha causa que eles publicaram ou se foi uma coincidência, mas tem muito livro que eu li na época em inglês que hoje está disponível e no catálogo deles, livros muito bons. Então, aproveitem ali. Vamos ver, tem um comentário aqui. Alguns aqui não dá para colocar, né? Falando assim sobre crianças que sofrem com os padrastos. Aqui eu não sei que palavra que eu falo, que depois o YouTube vai criar como problema com a gente, mas sim, geralmente são conhecidos parentes, mas a estatística mostra que o problema geralmente vem de padrasto e madrasta, né? Não só padrasto, mas madrasta também. Eu tenho um livro especificamente sobre isso, que é muito desgastante de ler, emocionalmente desgastante de ler, né? Eu não posso entrar muito em contato com essas informações, que o meu ímpeto assassino aparece, eu não consigo fazer com que ele tenha vazão, então eu só fico me sentindo mal. Eu nem mato ninguém, e fico só ali olhando e falando, por que eu não estou matando ninguém? É muito ruim. Então eu prefiro ruim. Mas é uma coisa interessante. Posso depois passar recomendações de alguns livros, se alguém quiser ir, bota nos comentários e eu mando algumas dicas de leitura sobre esse tema. Aqui, vamos botar aqui, eu não vou nem ler aqui. Vou botar da Roberta, que ela está participando, então ela merece ter o comentário aqui na tela. Concordo plenamente. A partir do momento que resolvemos colocar um filho no mundo, a nossa vida muda 100%. O estrago pode ser muito grande se não formos espertos. Sim, é muito bem. É isso mesmo. Inclusive a tutora tem também essa missão. Inclusive, o curso que a gente vai lançar no final de setembro é muito legal para quem está tendo o primeiro filho, tem os filhos pequenos, estão cheios de perguntas. Então, educar um filho é uma das tarefas mais difíceis que tem no mundo, mais gratificantes e difíceis. Né? Não espere ficar alegre o dia inteiro, nem que você vai ficar confiante. Assim, tem muito sofrimento, mas compensa. A alegria compensa. Inclusive, tem uma frase que eu falei num curso que eu fiz com o Maurício, que emplacou em certos círculos, e era uma frase muito boa, né? Que não existe momento em que você não educa. Ou você está educando bem, ou você está educando mal. Né? Então, é um assunto que tem que chamar atenção mesmo, porque não tem muita saída. Isso não é para acovardar ninguém. Isso é justamente aquela história da natureza, né? Da liberdade que ele fala no livro. É um chamado de responsabilidade para você agir de forma correta. Isso. E assim, no meu entendimento, o bom senso, tem muita gente que fala assim, você não sei, eu nunca tive filho, aquele medo, né, do primeiro filho. Aí você sempre tem alguém na família que vira e fala assim, não, você vai saber o que fazer quando a criança estiver no seu colo. Cara, você vai saber algumas coisas, você vai saber que não pode derrubar a criança, você vai saber que a criança dorme, você vai saber que ela come, e você vai ali tendo intuições ali, ou especulações sobre o que deve ser feito. Agora, a parte mais delicada, eu diria que talvez até mais importante, não vem do bom senso, vai vir do estudo, vai vir do preparo, vai vir de seguir pessoas que fizeram aquilo bem feito, né? Então, a tutora tem essa missão também. Você quer se formar aí como pai, quer se tornar um pai melhor, uma mãe melhor,
procura alguns cursos. A gente tem cursos especificamente para isso. A hora do merchandise, tá meio tarde para isso, né? Mas os cursos são feitos para isso, para formação de educadores, seja pai, seja professor, seja parente ali de alguém que tem filho. Então, é pensado dessa forma. Então, tá lá para isso. Né? Vale a pena, não é assim, se for pensar o tanto que se investe em educação, uma criança, né, assim, boa parte da despesa de uma criança é educação. Então, se você for olhar levantamento desses gastos, você vai ver que a tutora não é um negócio caro, não é um artigo de luxo, é um negócio, na verdade, extremamente acessível pelo que a gente promete aqui entregar. E está sempre trazendo coisas, estaremos sempre trazendo novidades. Então, vocês que estão aqui nos acompanhando, conhecem alguém que vai se beneficiar disso, precisa de ajuda, inclusive, lembrando, quem tiver dúvida, manda para a gente tem os tutores aqui na tutora, né? Podemos levar as dúvidas, vocês têm acesso aos professores, vale a pena, de verdade. Então, acho que por hoje deu, né, Marcelo? A gente pode até pegar algum capítulo, ou alguns capítulos a mais nesse livro e trazer de novo, né? Que é extremamente rico. Todo mundo esse autor é maravilhoso, ele escreve bem, é fácil de ler. Também da imaginação, podemos trocar totalmente de assunto. Todos assunto não falta, né? O problema é as pessoas entenderem a importância e estarem interessadas em ouvir. E quem está nos ouvindo agora, já deixo avisado, dessa vez sabemos com antecedência. Semana que vem, live com o Fábio Lanin sobre o curso que a gente vai lançar na segunda-feira, que é análise literária dos livros que vão aparecer na FUVEST. Então a gente quis fazer um curso de literatura, análise literária, e aí fomos diretamente, vamos trazer alguma coisa que seja realmente útil para não só alunos que vão prestar a FUVEST, mas como os professores que estão preparando essas aulas para seus alunos. O Fábio Lanin, vocês vão ver que é um cara extremamente divertido, muito, muito agradável, tem um vozeirão assim, muito, muito gostoso de ouvir ele dando aula. E já hoje, né, saiu o primeiro vídeo dele no nosso canal, então acompanhem, semana que vem falaremos com ele. E o Gonzaga também, a gente vai, na parte de literatura aí, os dois com certeza vão ter muita coisa bacana para conversar. E é isso, ó, bebezinhos nascem sem manual de instruções, nasce sem. Você casa, não tem manual de instrução, vem filho, não tem manual de instrução, não tem nada, né? Tem que estudar. Até hoje eu não sei onde errei, isso vem da minha mãe, eu também não sei, ó. Sei que deu isso aí que estamos vendo, né? O resultado é esse. Tem que estudar mesmo. É bom lembrar que a criança não nasce com manual de instrução de como ser criança também, né? Exatamente, a gente vai descobrindo junto. Essa paciência. Exatamente. Então, essa questão de estudo, sim, também eu sempre digo que se você tem mais conhecimento, você toma melhores decisões. Então, acessa ali os cursos, o curso do Gonzaga, mês que vem tem o curso do Felipe Antunes, tem muita coisa bacana que a gente pensa assim, quando eu peço o curso para o professor, eu falo assim, cara, você vai falar com pais e professores, o que eles precisam ouvir para desempenhar seus papéis de maneira mais confiante, mais assertiva, etc. Então, aproveitem lá o conteúdo. Tá. O pessoal está conversando aqui. Vocês têm que conversar mais cedo, pessoal. Vocês gostam? Eu fiz uma enquete. Que dia da semana e horário vocês querem que sejam feitas as lives? Eu faço aqui as enquetes, faço a live no dia que vocês escolherem e começa a conversar depois que a gente está acabando. Então, semana que vem, entrem mais cedo aí e vamos conversar, tá? A gente vai interagindo aqui. Então, beleza. Obrigado aqui pela audiência, Marcelo. Obrigado pela participação. E até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Até.